Muito boa noite a todos. Egrégora gratitude. Encerramos nesse momento a nossa vibração ecumênica, hoje conduzida pela amiga Elaine Tikawa, e estaremos recebendo agora Sueli Mukasey, que vai falar essa noite conosco sobre as leis naturais. Sueli, muito boa noite, seja bem-vinda. O microfone é todo seu. Boa noite a todos. Eu me sinto honrada de estar aqui. Eu me sinto honrada de pertencer a esse grupo, né, de pessoas que amam, que sentem esse amor. Isso nutre, isso fortalece. E a força dessa vibração de hoje, né, foi um banho de luz para todos nós, com certeza. Bom, meu nome é Sueli Mukasey, e eu já passei por vários caminhos, sabe? É uma busca, eu sou uma buscadora. Então, eu tô sempre tentando conhecer, conhecer caminhos. E já passei por vários deles. Eu já passei, eu não me batizei, não pertenci, mas eu já passei, eu tenho uma noção da Seixo Noye, do Jorei, do Evangelho Quadrangular. Desde pequenininha, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Ao contrário, né? Muita gente não, não, não gosta, não tem afinidade com a linguagem bíblica. Eu sempre gostei. E quando eu era criança, eu conheci uma senhora, ela era daquele que não pode doar sangue, como é que chama? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. E ela se interessou por mim, ela começou a me ensinar. Ela me dava revista, Sentinela, Despertai, e cheia de revistinha. Eram umas revistas legais, porque tinham umas gravuras bonitas, sabe? E eu gostava muito, ela me ensinava coisas da Bíblia e tal. E aí foi. Bom, passei por vários caminhos. Eu me casei com um judeu, ele era judeu, eu não, e fiz a conversão, me converti ao judaísmo, e esse eu me converti. E meus filhos são judeus criados, educados na religião judaica, e estudaram também em escolas judaicas, mas hoje eles também seguiram outros caminhos, que nem a mamãe deles, né? Todos esses caminhos pelos quais eu passei deixaram marcas boas, deixaram um legado bom. Então eu tenho um amor muito grande e um respeito profundo, profundo mesmo, do fundo do meu coração, por todos eles, porque todos eles deixaram marcas em mim que fizeram a Sueli que é hoje, né? Hoje eu vou falar de um dos caminhos que eu passei, eu vou falar em nome de um dos caminhos que eu passei, que é o Espiritismo. E o Espiritismo é uma doutrina que tem 150 anos, não vou contar a história toda, mas começou no dia 18 de abril de 1857, quando foi o lançamento do Livro dos Espíritos, e pronto. Aí eu vou falar, e esse livro, ele tem muitas perguntas e respostas, ele é muito esclarecedor, a doutrina espírita é muito esclarecedora, né? E o que eu tenho para dizer para vocês, que hoje eu vou falar dos aspectos das leis naturais, são várias, e com enfoque maior na lei do trabalho. Eu tenho aqui algumas leis, eu vou falar para vocês quando pode estar, quer ver? Sueli, Tem e a lei. aquele videozinho, você me avisa quando você quiser que coloque, porque você disse que ia colocar logo no início. Ai, é verdade, é verdade. Então, deixa eu falar aqui essas leizinhas, a Tá, gente vai achar um espaço para ele, tá bom. tá bom? Então, as leis naturais,
elas são leis criadas por Deus, elas são sujeitas, elas são perfeitas, elas são inexoráveis. Quem vai explicar para nós o que é inexorável é a Cida Paiva. Cida, por favor, explica para nós, que eu achei uma palavra tão linda, e eu queria saber também o que é inexorável. Eu pedi licença aqui para o Fred, porque ele está em cima de tudo. Meu amigo Fred. Oi, dá licença, Fred. Peraí. Inexorável. Eu fiz aqui um pequeno resuminho. Boa noite a todos, né? Gratidão por ter me chamado, Su, para participar. Não basta ser amiga, né? Tem que participar, né? Inexorável vem da palavra latim, que significa inexorabilis, vem do latim. Significa invencível, austero, implacável, inquebrantável, que não se corrompe por pedidos ou súplicas, é inflexível. A palavra vem do latim, tal, com sentido que não se comove. As súplicas, a pedidos, é aquela pessoa que austera, tomou decisão, é inexorável. Segue em frente. Obrigado, Cida. As leis universais, então, quando Deus criou o universo, ele criou também as leis que regem esse universo. Esse universo todo ele está sujeito a essas leis. E é uma das razões pelas quais o ser humano sofre, uma das causas do sofrimento humano, é justamente por causa, em virtude da não observação dessas leis naturais. E são elas a lei de adoração, lei de liberdade, igualdade, reprodução, conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, do trabalho, da justiça, do amor e da caridade. Então, essas são as leis universais, as leis morais também, ou leis naturais, como a gente queira chamar. Foram criadas por Deus e elas são inexoráveis, tanto quanto o seu Criador. Deus, ele não se comove, sabe? Ele não se comove com a dor humana, porque ele sabe a razão pela qual essa dor aconteceu. E ele sabe também onde isso vai terminar, certo? Onde isso vai dar. Você feriu a lei, você está em um processo de dor, de sofrimento. Eu não vou me comover com isso, porque eu sei que você vai sair dessa situação, tá bom? Hoje eu vou falar da lei do trabalho. Agora, o que eu tenho para dizer também é o seguinte: uma lei, ela não é independente da outra, viu? Uma lei, ela se encaixa na outra, todas elas se encaixam, são todas elas importantes. Uma não é sem a outra, tá? Não existe progresso sem trabalho. Não existe a lei de destruição se não tiver um trabalho por trás de tudo isso. Então, a lei do trabalho, quando eu era pequena, olha só, quando eu era criança, eu fui com a minha mãe na Praça da Sé, e ali ali tinha uma rua que vendia muito produto natural. Produtos naturais, sabe, fitoterápicos, tinha várias ervas, a natureza cura, as plantas curam, uma coisa assim. Eu fui com a minha mãe. Num desses momentos, eu percebi, numa rua, que tinha uma placa de trânsito. Então, uma placa de trânsito, né? Uma coisa redonda, assim, com uma tarja vermelha no meio, que significa proibição. Era proibido o quê? Então, dentro da placa tinha a gravura de uma carroça, um cavalinho. Então, naquela região, era proibido o tráfico de veículo de tração animal. Era proibido. Aí, cresci, casei, fui. Outro dia eu fui lá na Praça da Sé comprar óleos essenciais, porque lá também tem um lugar que vende óleos essenciais. Eu fiquei
procurando a placa. Será que existe ainda? Será? Não existe mais. A placa saiu de lá. Tem uma outra coisa também sobre o casamento. Até algum tempo atrás, o casamento era indissolúvel. A indissolubilidade do casamento. Uma vez casado, você só ia se separar, só ia valer uma separação através da morte de um dos cônjuges. Né? Até algum tempo atrás também, o voto feminino não existia. Mulher não votava. Bom, Sueli, mas peraí, por que você está dizendo tudo isso? Onde você quer chegar, né? Eu quero chegar num ponto, sim, que as leis humanas, elas variam de acordo com o tempo, com a temperatura, sabe? Elas variam de acordo com uma época, com uma sociedade. Então, a placa de trânsito é proibido veículo de tração animal, não faz mais sentido na Praça da Sé, uma vez que o tempo passou e uma pessoa em sã consciência, ela vai na Praça da Sé, ela não precisa ir de cavalo, nem de charrete, nem de carroça. Não faz sentido. Numa região rural, num outro lugar, pode ser, mas não na Praça da Sé, certo? Então, as leis humanas, hoje elas são, amanhã elas deixam de ser, ok? Bom, aí, no universo, gente, existem diversos mundos, todos eles são habitados. Independentemente de nós, os habitantes da Terra, conseguir enxergar, conseguir ver ou não esses habitantes. De acordo com o estágio que a gente se encontra, com o grau evolutivo, a gente pode ter ciência e saber da existência desses seres ou não. No momento, até o presente momento, a gente busca, mas até agora ninguém provou a existência de outros seres que vivem em outros mundos. Não está provado, né? Por quê? Porque nossos equipamentos, eles foram feitos para captar a matéria no estágio em que nós nos encontramos. Então, você manda uma sonda para Marte, vai chegar lá, vai ver o quê? Terra sobre Terra. Não, Marte sobre Marte, né? Vai ver aquilo lá. Você manda para Vênus, a mesma coisa. Ah, não tem vida, não tem nada. Existem alguns resquícios, pode ser que aconteceu água, mas até hoje ninguém conseguiu provar a existência de vida, de outras de formas de vida em outros planetas, outros mundos. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo das pluralidades da existência, que hoje eu estou falando em nome dele, tá? O Livro dos Espíritos, o meu tá velhinho já, é esse aqui, tá bom? Tem de vários jeitos. Aqui está compilado toda a doutrina espírita, depois foi desmembrado no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, o céu e o inferno. O livro da pluralidade dos mundos, o planeta Terra, se encontra em um estágio de expiação e de provas. Então, os espíritos disseram para Kardec que a Terra é um lugar, é um hospital. Aqui vivem pessoas doentes espiritualmente, tá? Ao contrário de Júpiter, eles falam, que já se encontra num estágio mais avançado, mais elevado, vibratoriamente falando, né? Dada a evolução dos espíritos que habitam em Júpiter. Cada um desses inúmeros sóis, planetas, galáxias, que a gente olha para o céu e vê, os telescópios mostram para nós, são mundos, são lugares que abrigam seres, uns mais evoluídos, outros menos. Bom, de acordo com a característica desses espíritos, é a paisagem desse mundo, tá bom? Tem mundos que são inferiores à Terra, vibratoriamente falando.
Eu faço uma ideia como deve ser a sociedade nesses mundos. Se é inferior à Terra, né? Que a Terra é o nosso planeta, ela é linda, maravilhosa, mas ainda não é o paraíso que o Cristo espera um dia, né? Ainda não é. E o planeta Terra, a predominância desses espíritos, segundo a revista espírita, eles recebem o nome de espíritos de terceira ordem, cujas características gerais é a predominância da matéria sobre o espírito. É a característica importante do mundo Terra. O Cristo falou: buscai, né, primeiro as coisas dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nós aqui na Terra, a humanidade terrestre, nós buscamos primeiro o tudo mais vos será dado por acréscimo, e, em último lugar, nós vamos buscar as coisas do céu, que é as coisas do Espírito. Aqui, mundos de expiação e de provas, tem uma propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões lhes são consequentes. Certo? Até aí tudo bem? Eu posso continuar? Eu posso colocar uma pimenta de tempero, né? Vai lá. Você está falando, né, do Criador, das leis que regem, né? Uhum. Agora, essas leis, ao meu ver, elas são leis para o homem. Para o Sim. universo. Mas, no momento da criação, para que esse universo tivesse uma ordem, né? Uhum. Isso é uma crença minha, né? Ele Sim. deve ter colocado leis para que se ordenasse toda essa manifestação de vida universal. Para um planeta ou para uma estrela, a lei da justiça, da moralidade, ela não se aplicaria. Ela se aplica, sim, para os seres racionais que habitam esse determinado planeta. Então, não existe aí uma diferença entre o que é lei para o universo e leis para o homem, não do homem, e sim para o homem. Com relação às leis naturais, Renato, não, porque tudo está sujeito. Deus ele criou existe no universo todo 3 coisas. Aí lá vem a Trindade. Vamos ao triângulo, né? Então nós temos Deus, que é o Pai, Criador, temos o Espírito, que é a criação de Deus, e temos a matéria. Então Deus criou a matéria para servir ao Espírito. Então, conforme o Espírito evolui, ele colabora também para a evolução da matéria. Tá bom? Então, as leis naturais, elas vão incidir sobre tudo. Sobre tudo. Até sobre os irracionais, os minerais, os vegetais, os animais. Tudo está em constante evolução, tudo está em constante trabalho. Não existe nada parado, nada inerte, nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Respondi? Eu entendi sua colocação. Está perfeito. Pode continuar. Tá bom. Bom, então vamos lá. Mas o que é o trabalho? O que é o trabalho? Se ele está falando hoje da lei do trabalho. É a evolução do ser e do mundo onde ele se encontra. Entendeu? Então, é assim, ó, em todos os lugares, desde o menor até o mais avançado dos espíritos, todos os seres trabalham. Foi o que eu respondi agora para você. Não existe nada que esteja parado, inerte, sem ação. Nada. A nossa Terra,
ao longo dos tempos, ela passou por várias transformações, e sejam elas de aspectos físicos ou de aspectos morais. Isso deve-se ao trabalho em conjunto com todos os seres que aqui moram. Todos os seres, desde o mineral até o hominal, passando por tudo, todos eles colaboraram para que a Terra chegasse ao estágio que ela está hoje. Certo? Bom, sem o trabalho desenvolvido na antiguidade, vamos supor a Idade da Pedra, o Homem das Cavernas, nós não teríamos avanços que temos hoje, porque as coisas se encaixam, uma coisa leva a outra. Era preciso que ele habitasse a caverna, que ele plantasse, sabe? Ele era sedentário. Ele morava num pedacinho de chão que tinha um laguinho. Ontem eu fiquei conversando com a minha menina e ela começou a me explicar isso. E tinha um pouquinho de água ali, naquele pedaço. Então ele percebeu que ali, nós estamos falando do homem das cavernas, tá? Ele percebeu que ali, essa água era importante para ele. Ele plantava, ele colhia, ele caçava, ele plantava, ele colhia. Só que chegou um momento que aquela aguinha que tinha ali, era um açudezinho. E o açudezinho foi secando, 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 secou. Aí ele descobriu a grande importância que tem para a vida a existência da água. E o que ele fez? Acabou a água, muitos morreram, porque eles já não eram mais um ou dois, já era uma tribo, né? E a água acabou, muitos morreram, e eles se viram na obrigação de sair daquele lugar sedentário e procurar um outro lugar que oferecesse melhores condições de vida. Aí eles saíram. Ao sair, viraram nômades, né? Isso já tem o plano espiritual também, fazendo as coisas acontecer. Porque se o homem da caverna ficasse o tempo todo ali, ele não fosse forçado a sair pela falta d'água, ele estaria lá até hoje. Né? Então, quando eles chegaram num outro vilarejo, tá? Mas vamos fazer uma imagem, né? Eu estava aqui, morava aqui, acabou a água. Vamos buscar água em outro lugar. Andou, 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 encontrou água. Ai, nós vamos ficar por aqui. Ó, tem água, tudo. Aqui tá bom. Só que quando eles chegaram lá, já existiam outras pessoas ali, certo? Aí eles chegaram e falaram, ué, o que vocês querem aqui? Ah, não, aqui a gente achou aqui legal para morar, tá bonitinho, a gente gostou daqui. Ah, é? Mas só que aqui já tem dono, tá bom? Vocês querem ficar? Fiquem, mas as regras são nossas. Aí começa, né? Existe um percurso que, se a gente traçar uma linha da pré-história até os dias atuais, e nesse percurso nós vamos falar da Lei Universal do Trabalho, nós vamos ver que todas as formas de vida, toda a matéria contribuiu para que a gente chegasse até o dia de hoje no estágio em que a gente se encontra. Porque quem promove a evolução da matéria e de um lugar e de um planeta são os espíritos, seres inteligentes da criação. Mas eles são inteligentes da criação, mas eles também auxiliam, nós auxiliamos os animais, as plantas, né? Tudo evolui. Então, tendo como base as características predominantes do habitante da Terra, o trabalho geralmente se dá pela dominação. Aí que vem essa coisa, pô, trabalho é chato, trabalho é ruim, mas porque não entende, é a falta de entendimento. Né? Então, essa dominação que acontece do mais forte sobre o mais fraco. Então, várias civilizações, em várias épocas, né? Como todos os povos, eles cedem na história, existem na história, os gregos, os romanos. Então, eles foram se agrupando, um aqui, outro ali, e criaram um sistema de castas. Aí começam, né, essas legislações. A dominação religiosa, com a doutrinação
do mal acima do bem. E a predominância do medo, também nós temos a escravidão e as lutas de classe. Essa a trajetória do nosso planeta. Em todas essas situações, se pode perceber a inferioridade, o egoísmo e os valores materiais acima. Então, é aquela coisa de olhar para o umbigo, né? Tá bom para mim? Tá bom para mim. Então, mesmo assim, a gente pode notar em qualquer época da história da civilização humana, desde a pré-história, passando pela Idade Média, a Idade Contemporânea, houve uma evolução. Houve evolução, e uma grande evolução. O mundo hoje ele não é mais como ele já foi um dia. E futuramente também ele não será como está sendo hoje, porque o progresso é uma constante. Tá? Nessa evolução humana, os seres humanos, eles criaram as leis terrenas, para organizar tudo isso, porque tem que ter uma ordem, senão vira uma bagunça, né? Então, as leis terrenas adaptadas a uma época. É por isso que hoje amanhã deixa de ser, de acordo com a necessidade de uma época, de um tempo. Então, segundo o Livro dos Espíritos, as leis humanas, elas acontecem com base, elas foram formadas com base nas leis divinas, mesmo sem saber. A gente sempre tenta o melhor, né? Porque a nossa inferioridade é tanta, a nossa imperfeição, a gente cria uma lei tentando acertar, tentando organizar. Só que ela não é uma lei inexorável, não é perfeita, não é eterna, né? Porque nós também não somos assim. Bom, a lei do trabalho dos homens estabelece um sistema de regras, de normas, de conduta, com o objetivo de executar a melhor maneira, a maneira mais eficaz do trabalho. E a lei divina, que é a lei de Deus, ela também tem as suas regras, ela tem suas normas, ela tem as suas condutas com o objetivo da evolução e do aperfeiçoamento moral do homem e do mundo ao qual ele habita. Aí a gente estava conversando ontem, até aqui está tudo bem, gente? Cadê vocês? Está tudo em ordem. Então tá. Eu vou, Conversando com a minha menina Sueli, ontem a gente... Oi? só vou ler o que a Elisa escreveu no chat, porque Sim, eu acho que se ela quisesse aparecer, ela pediria. Então, ela escreveu ok. assim: tudo e todos estão conectados, via campo vibracional para evolução ou não. E a inserção de espíritos de luz para nos ajudar no aprimoramento da raça humana. As leis humanas estão sujeitas nas leis universais. Foi o que a Isso, Elisa escreveu. tudo. Isso. Perfeito, perfeito. Conversando ontem com a minha menina, porque eu mudei totalmente, né, Renato? Eu mudei tudo, não era isso que eu ia falar. Mas mudei porque eu achei que do jeito que estava não estava bom. E aí hoje nós ficamos conversando ontem e ela me lembrou do filme, eu acho que todo mundo assistiu Procurando Nemo. O Nemo, ele está no mar, ele quer conhecer o mundo, ele quer sair por aí, de repente ele consegue. E ele foi pego, quando ele saiu lá na praia, ele foi pego e foi levado para viver num aquário, né? Nesse aquário, então eu não peguei foto de nada. Então, nesse aquário, vamos usar a imaginação, tá? Nesse aquário, um aquário grande, nesse aquário tem água limpa, tem a vegetaçãozinha, tem os enfeitinhos, estrelinha do mar, tem conchinha, tem um monte de coisa lá, tem peixinhos, e tem um peixe lá que ele é o chefe, ele é o mais velho.
Ele é o líder daquele espaço. Então, quando o mantenedor, vamos dizer assim, ele vem e joga a ração de manhã ali para os peixinhos, o primeiro a se alimentar é ele. Ele vai e come. Ele acha que ele tem direito de ir na frente, porque ele é o mais velho, ele é o líder. Os outros chegaram depois. É uma hierarquia. Então, chegaram depois, tal, e o Nemo está lá dentro também, olhando, né, observando tudo aquilo. Aí, se o peixe grande lá, o chefe, se ele deixa cair alguma coisa, os outros comem. Se ele não deixa, ele come tudo sozinho, amanhã, provavelmente, a gente vai ter comida, né? Porque o peixe grandão, ele está muito voltado para ele mesmo. Ele está muito na dele. É para mim, e é para mim, eu estou bem, então está tudo bem. Mas, e os outros peixinhos estão lá também na dele. Em contrapartida, existe nesse aquário um serzinho piquititico que ninguém dá muita importância para ele. Ele não é bonitinho, ele não é coloridinho. Ele é um peixinho que a tarefa dele é limpar as paredes do aquário. Tá? Então, ele limpa. Ele não está preocupado se sobrou comida. Ele não está preocupado se ele vai comer, se vai sobrar, se não vai sobrar. Ele faz o trabalho dele de limpeza do aquário, visando o quê? Se o aquário ficar sujo, vai ser ruim para todo mundo, né? Então, ele faz esse trabalho de formiguinha, ele faz essa limpeza, ninguém dá valor, ninguém vê. Então, eu vejo esse bonitinho aí como trabalho voluntário, que é um trabalho visando a melhoria do todo, visando melhorar o máximo possível o ambiente em que se está. Sabe aquele passarinho que pegou a aguinha no bico e foi tentar apagar o incêndio da floresta? Ele deu o melhor dele, né? Com aquilo que ele podia dar, com aquilo que ele tinha. Então, eu vejo isso, eu vejo esse peixinho aí como um voluntário, como o pessoal da egrégora, como que se reúne em torno de uma causa maior, buscando o quê? O reino dos céus, né, gente? Buscando melhorar tudo isso aqui. E graças a Deus, nós já não estamos sozinhos, né? Já existem bastante gente, um movimento muito grande, as grandes tragédias, as grandes catástrofes, elas ajudam a gente a ser melhor. Não sei por quê. Nós somos tão solidários com as guerras, com os tsunamis. De repente, do nada, você se monitoriza, você... Nossa, eu tenho roupa para dar, eu tenho água. Esse deslizamento que teve no Rio de Janeiro, né? Ou nas praias aqui do litoral norte, há pouco tempo, São Sebastião e tal. De repente, as pessoas se mobilizam, mostrou a tragédia, é um fato. E o que a gente pode fazer para ajudar nisso? Tá? Água, essa hora tem gente que pensa na água. E vão comprar água e vai. E não sei, as coisas vão no automático, assim. De repente tem um lugar para doação, um posto de coleta, aparece gente para separar, separa roupa, separa comida, separa roupa de criança, de adulto. Só que, às vezes, nesse meio todo, né, é a nossa sociedade, tá? Nesse meio todo, pode ter alguém que vai interceptar essa água de doação que chega e vai vender essa água a R$ 90 uma garrafa, né? Essa é mais ou menos a paisagem do mundo que a gente vive, entendeu? Agora, Deus, ele é fora de série. E Jesus também, Jesus não é baratinho, Jesus. Ele era contra a regra, né? Ele fazia todas as coisas que não era para fazer no sábado. E ele estava curando no sábado. E ele falou assim, acho que ele estava colhendo milho, os apóstolos estavam com fome, sei lá, ele falou, entra aí, pega milho. Todas as curas de Jesus eram tudo feitas no sábado. Parece que era mesmo para provocar, entendeu? Porque o sábado para o judeu é um dia sagrado. É um dia que
Você só pode ir na sinagoga, rezar e se dedicar às coisas de Deus. Ok. O fariseu chegou e falou para ele, você está fazendo isso no sábado? É proibido. Com que autoridade você trabalha no sábado? Sábado não pode trabalhar. E o que ele falou? O meu pai trabalha o tempo todo e eu trabalho também. Então, nessa hora ele estava falando de uma lei maior, né? A vida ela é muito maior, sabe? Do que isso que a gente vê. Não é só isso. Ela é um pouco mais. É algo que os olhos não conseguem ver, as mãos não conseguem tocar, os pés recusam pisar. Aí tem uma música, né? Sei lá, não sei. Né? A vida é tão grande que essas leis, essas coisas são tão grandes que nem cabe explicação. São o que são, entendeu? E é isso, gente. É minha participação. Agora, Renato, o que a gente faz com o vídeo? Vamos colocá-lo. Vamos colocar, né? E De aí você, presente. depois que colocar, você explica o que te inspirou a colocar ele. Ah, sim. Bonito, né? Eu me inspirei, né? Porque a aula que eu ia dar, o bate-papo que eu desenvolvi era outro, né? Eu ia falar de outros aspectos do trabalho que não cabe agora, mas eu ia falar também do trabalho do grande pai, né? O grande pai. Então, se eu tiver tempo, eu posso até falar um pouquinho do trabalho desse grande pai. Quanto tempo a gente tem, Ana? Tem bastante tempo ainda. Mesmo? Então, À vamos. vontade. Antes de você falar do trabalho do grande pai, a Inês levantou a mão. Ah, Vamos legal. ouvir o que ela tem para perguntar, porque de repente tem a ver com o que você acabou de falar. Inês, por Sim. favor. Seria, acho que um pouco disso mesmo, Su, porque você comentou que as leis de Deus, né, são inexoráveis, né? E nós, seres humanos, estamos inseridos nessa lei e a gente, né, como você disse, você acho que falou no começo que nós seríamos seres, por estarmos doentes, né? Você falou alguma palavra assim, e que nós estamos aqui. Então, eu atribuo essa doença ainda ao não conhecimento de Deus, né? A força, né, que Ele tem dentro de cada um de nós e por nós não termos consciência, a gente usa essa lei, a gente está inserido, está usando todos os mecanismos, né? Só que ainda por a gente estar tão na matéria, a gente acaba mais nos prejudicando do que ajudando o próximo, do que servindo, que eu acho que seria a grande lei, né? A lei do amor é aquela lei que a gente vai aprender a servir, né? Sem nenhuma intenção, né? Naquilo que você falou. O próximo está precisando, eu não preciso de nada para mim. Você falou do peixinho, ele só estava fazendo aquele trabalho. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, assim, nesse amor, que eu sei que você é uma pessoa
E tem muita coisa para falar. E talvez essa nova, você continuar um pouco essa abordagem, vai até trazer essa resposta, né? Sim. Aqui, o que faz a gente errar, o que faz a gente cometer deslizes é a ignorância. Aí, a ignorância, né? Você é um ignorante. É ignorante porque você não conhece. A falta de conhecimento é a ignorância, né? Então, a maioria, vamos falar do nosso planeta, do nosso mundo, porque lá na frente a gente sabe que é melhor, né? Os mais elevados. Mas em mundos superiores à Terra, o trabalho, ele é uma coisa assim prazerosa. É uma satisfação você servir. Eu estava lendo, eu não sei em que lugar que eu vi, que ele estava falando de Júpiter, como que é a vida em Júpiter, e que diz que Mozart mora lá, e tem um jardim. Tá? Aí, desculpa, ele estava falando que existe, por exemplo, o descanso. Né? A gente trabalha, mas é um trabalho feito com muito amor. Servir causa um bem-estar, já causa em nós esse bem-estar. A gente já se sente bem quando você consegue auxiliar o outro. Agora, eleva isso à potência 500, para ver o que um espírito dessa ordem, dessa natureza, ele sente ao nos auxiliar. Eles nos auxiliam, entendeu? Agora, veja bem, existem nos momentos de lazer, eles vamos supor, vai jogar bola. Tem uma equipe de cá, a equipe de lá, vamos jogar bola. Jogar vôlei, não vamos falar de futebol, pelo amor de Deus. Vamos jogar vôlei. Vôlei. As equipes, elas não são antagônicas, elas não são rivais, entendeu? Existe um prazer quando o outro ganha. É uma distração. Então, dia virá, né, que nós também seremos assim. Porque as coisas evoluem. Como a nossa amiga fez um comentário, é um que leva o outro, um que leva o outro. Está tudo interligado, não tem nada separado. Eles não estão separados de nós, Deus não está separado de nós, e nós não estamos separados do hominho da pedra lá, está chegando agora, tá bom? A gente não está separado de nada, e tudo vai evoluir, tudo. Ficou bom? Tá ótimo, Sussu, é isso mesmo. A gente, na verdade, está sempre servindo e sendo servidos, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando. É justamente por isso, né? É um despertar mesmo, essa ignorância é um despertar. E cada um, por isso que juntos, né, a gente consegue observar, às vezes, no outro, ou através dele as nossas próprias falhas, né, que a gente pode melhorar. E é isso. Por isso que a lei está funcionando eternamente. Eternamente. E tem uma coisa assim que eu conversei com a minha menina, eu falei assim, nossa, Esther, e o morador de rua? Aquele que dorme embaixo da ponte, né? Ela falou, ele também está trabalhando. Ele também está. Ele também faz parte desse todo. Eu falei, mas como? Ele, né? Aí ela pegou e falou assim, não, é o seguinte, o morador de rua, ele tem que andar atrás do alimento dele. Isso é trabalho. Ele tem que buscar, ele tem que pedir. Ele tem um cachorro. Essa foi o paisagem que ela desenhou para mim. Ele tem um cachorro, ele tem uma carrocinha, ele tem um cachorro. Quando ele vai conseguir a comida para ele compartilha também com o cachorro. O cachorrinho, ele está ali perto dele porque ele sabe que é uma fonte segura, ele se sente protegido e ele sabe que dali vem um alimento, o cachorrinho. Então, o cachorro, ele está ensinando o morador de rua a desenvolver nele algo de solidariedade. E o ser humano auxilia o cachorrinho que está se adaptando a viver e a conviver entre a civilização. Ele não é selvagem. Vou trazer um tigre para dentro da minha casa. Vai morrer todo mundo, entendeu? O tigre tem que ficar lá. Eles estão evoluindo lá.
Mas vai chegar uma hora que haverá uma transformação que ele vai vir para o meio, para a civilização, e ele também vai ser domesticado. Eu acho que a minha gata, ela foi um leão. Porque o bicho bravo, meu, ela não amansa, sabe? Ela não amansa. E a gente trata ela com tanto carinho, mas não vai. Então, é uma coisa para frente. E eu ia falar do trabalho do pai, né? Do grande pai. O grande pai. Houve uma época, assim, o cientista, ele pegou... Não vou falar nome, não, porque eu já nem me lembro mais. O cientista pegou um equipamento, uma lente, e ele olhou bem dentro ali ficou olhando e falou, o que é isso aqui? Aí ele, nossa, gente, é uma coisa minúscula. Ele deu o nome disso de átomo. A palavra átomo significa significa 100, não tem. Tomos é partes. Então, o átomo significa 100 partes, o indivisível. A menor partícula da matéria. Não existe nada menor que o átomo. E tudo é feito de átomo. Tudo. Aí teve um outro, mais para frente, um outro cientista, falou, deixa eu ver melhor. Arrumou uma lente maior. Eu estou simplificando, tá? Arrumou uma lente um pouquinho maior, mais potente. Falou, deixa eu ver o átomo do amigo lá. Aí ele olhou aquilo lá, pôs lá, olhou e falou, putz, grila, o negócio aqui é diferente, né? Tem um núcleo, em volta desse núcleo tem prótons, nêutrons, girando incessantemente em volta desse núcleo. Zum, 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 zum. Ele falou, nossa, esse próton e esse nêutron em volta do núcleo, ou o núcleo, é a menor partícula da matéria. Porque existe um espaço enorme entre prótons, nêutrons e o núcleo. Tem um espaço, dá para dançar. Dá para dançar. Aí teve um outro mais para frente, que falou, deixa eu pegar a carona. Arrumei uma lente maior que todo mundo. Pegou essa lente, pôs lá. Aí ele viu que entre átomos, nêutrons, prótons, elétrons, ele viu que tinha mais coisa. Os elétrons. O elétron era uma coisa que surgia de repente. Sabe? Do nada, assim, surgiu. E quando ele se chocava com prótons ou com elétrons, ele dava um salto, ele pulava fora. Nele pular fora, ele ia para uma outra faixa e ele alterava totalmente esse átomo, peso, massa. Nossa! Então, esse daí é a menor partícula da matéria. É. E durante muito tempo foi. Até que um dia, um outro cientista, com uma lente maior ainda, descobriu o neutrino. Neutrino era tão pequenininho, ele ficava no meio ali, feliz e radiante. Então, até algum tempo atrás, o neutrino era a menor partícula da matéria. Então, já não é mais indivisível, já surgiu tantas coisas. E depois vem um outro cara que descobre, né, os bósons de Higgs. Ele ficou conhecido como a partícula de Deus, a partícula divina. Porque ela é uma longa história, tem que estudar muito para ler, mas é muito bonito, a dupla fenda, coisa do tipo. Então, gente, eu estou aqui conversando com vocês estão me ouvindo, e estou falando mais que a mulher do leite, né? E, de repente, a gente está aqui trocando ideia, e sem saber, que dentro dos nossos corpos acontecem coisas que nós não podemos controlar. A gente não tem o menor controle sobre a nossa alimentação. Comeu. Daí para frente, você não determina mais nada. A natureza faz esse trabalho. Né? Vamos pegar... Eu podia pegar o trabalho do grande pai, falando das constelações, das galáxias. Eu podia ir para cima, falar do quê?
da constelação do Escorpião. Pronto. Na constelação do Escorpião, está próximo de nós, né? Aqui. Existe uma estrela, é a alfa, mais brilhante da constelação do Escorpião. Essa estrela chama Antares. Pois bem, essa estrela é um sol. Nesse sol, cabe 70 sóis do tamanho do nosso. Imagina o tamanho desse gigante. 70. Imagina a potência, a energia que gera. O que é uma estrela? É uma fornalha, uma grande fornalha, gerando incessantemente energia, energia, energia. Tem que ter uma finalidade. Deus não criou nada à toa, né? Então, Deus está trabalhando o tempo todo, tanto lá no grande, quanto no pequeno, que somos nós. Você vai pegar uma pulguinha, pega uma pulguinha, pulga não, né? Uma formiguinha, tá? E analisa ela. Veja, ela tem um sistema, ela é tão pequenininha, ela tem anteninha, ela tem perninha, ela tem um sistema respiratório, um sistema digestório, ela tem um monte de coisa. Trabalha pela comunidade, trabalha pelo todo, incansavelmente. Quem faz esse trabalho? É Deus. Quem faz esse trabalho em nós? É Deus. Então, Ele está em nós, nós estamos nele, Ele está em tudo. E Ele criou leis perfeitas, imutáveis, inexoráveis. Não adianta eu chorar porque um dia o meu filho morreu com 3 anos. Né? Eu perdi, um filho meu foi embora, está com o pai. Tinha 3 aninhos. Né? Chegou uma hora, eu fiquei sem chão, eu fiquei sem... Claro, não é fácil uma experiência dessa. Eu fiquei sem chão, sem teto, sem nada. E eu fiquei meio revoltada. Eu era ignorante, eu não sabia dessas coisas, certo? E aí, porque a saudade da perda de um filho é uma coisa estranha, porque quanto mais o tempo passa, mais saudade você sente, vai aumentando. Chegou uma hora, eu estava passando roupa lá, né, brava. Aí eu parei, comecei a chorar e olhei para o céu e falei para Deus, o senhor está feliz? O senhor está contente? Sabe, tirar um filho de uma mãe, a troco de quê? O senhor está feliz com isso? Está contente com isso? Isso te deixa bem? Sabe? Você acha que Deus se preocupou em falar, coitadinho, olha o que eu fiz? Não, não. Não, porque existem as leis. Em algum momento, fizemos algo que justificasse essa partida. Um dia a gente vai saber, né? Mas por enquanto é isso, né? A gente vai tentando se ajustar. Ajustar está mais ou menos de acordo com a justiça, né? A justiça divina. E a gente sofre mesmo e chora porque a gente se afasta dessas leis. Aí vem aquela alegoria do Adão e Eva, né? A desobediência gerou a expulsão do paraíso. Aí você tem que cavar o pão com o suor do teu rosto, tal, e pronto, e é isso. Até aprender. Agora, não pensa, né, que Jesus também não passou seus momentos. Ele não nasceu assim bonitão, todo pronto, né? Ele também foi criado pequenininho, passou pelas fieiras aí, e hoje ele é o que é. E ele prometeu que nós também seríamos um dia como ele. Né? Vamos ajudar na manutenção desse universo maravilhoso. Sueli, deixa eu interromper um pouco teu raciocínio, porque você trouxe para nós essa noite um pouco do que foi a nossa egrégora durante bastante tempo, né, que a gente vinha, trazia um tema, né, e refletia sobre o tema, e os nossos amigos também viam e faziam uma reflexão em cima desse tema. Isso é muito bacana. E eu tenho visto que a Elisa está escrevendo algumas coisas no chat bem interessante. Eu queria perguntar para a Elisa, Elisa, mesmo que você não abra sua câmera, você não quer conversar sobre o que você escreveu?
Deixa eu ver se ela está aí conosco ainda. Ok, tudo bem, se eu não abrir a câmera, eu não vejo dificuldade nenhuma, não. Eu só queria colaborar com tudo que a Sueli falou, que está maravilhoso, concordo com ela, é que quando ela se referiu ao judaísmo, o judaísmo tem muitas ramificações, e talvez a Sueli, com a família dela, tenha participado do judaísmo ortodoxo. Eu, por exemplo, faço parte do judaísmo messiânico. Então, eu aceito Yeshua como o Mashiach, como o Messias. Sim, E sim. ele vem nos mostrar que não tem dia para que nós possamos fazer atos de justiça, que é a tzedakah, que é ajudar a todo o necessitado. E como o necessitado não tem uma hora prevista para a necessidade acontecer, é a É, todo é. tempo, né? Então, é nesse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que o judaísmo ortodoxo, eles acham que adorar ao Eterno é só prestar culto de rezas e pronto. E Yeshua vem nos mostrar que a fé sem obras, ela é morta. E ajudar o necessitado, Tiago, o irmão de Yeshua, ele vai nos mostrar que o socorro à viúva, aos órfãos, aos enfermos, esta é a prioridade para que nós comprovemos o nosso amor ao próximo. Porque ser amigo, na hora que está tudo muito bem, obrigado, é fácil. Agora, na hora da dor, na hora da dificuldade, estar ali com compaixão, se solidarizando na situação, não é para qualquer um. Por isso que o verdadeiro amigo, ele sente prazer em estar próximo na hora da dor. E Yeshua, através dos seus atos, vão nos levar ao discipulado para fazermos o que ele fazia. E assim nós seremos capacitados para fazermos obras maiores do que ele fez no período do ministério dele, aqui nessa passagem terrena. Que hoje nós sabemos que Yeshua é Sananda, mas dentro da visão do judaísmo, que é como eu vejo e pratico, embora tenha toda a visão ampliada, como a Sueli colocou muito bem no começo, que tudo é uma escada, é um aprendizado. E a gente vai passando por várias searas para sendo aprimorada e assim podermos dar um bom testemunho e cada vez alcançando mais luz para sermos melhores instrumentos nas mãos do Eterno, do Abba Celestial, do Paizinho. Isso. Que lindo. Obrigado. Adorei. Fantástico. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Fantástico. É isso Eu mesmo. que agradeço, gratidão por essa oportunidade. Eu sinto o maior prazer em falar do nosso Pai Celestial, Baruch Hashem. Louvado seja, eu falo muita coisa em hebraico, até o Renato já me perguntou algumas coisas que eu coloco, né? Porque é a língua santa, sagrada, né? Então, não há má interpretação. Lamentavelmente, a nossa língua portuguesa, ela é muito dúbia, tem muitos sentidos. Já no vernáculo hebraico, ela é mais pontual. Elisa, bom, você vai falar, Sueli? Pode falar. Não, perfeito. Ela complementou assim brilhantemente. O que eu Agradeço. iria dizer para ela é que, assim, você sabe, Elisa, aqui é um lugar onde a gente se propõe a reunir todas as tribos, né? Então, eu fico muito feliz de saber, né, dessa linha sua messiânica no judaísmo, né? E esse ano nós já estamos, né, com a agenda cheia, mas pensa na possibilidade de, no início do ano, você fazer um bate-papo numa egrégora nossa para falar um pouco sobre tua fé, sobre todo esse conhecimento que você tem, porque certamente todos nós ganhamos com isso, né? Vai somar, né? Gratidão.
Que o Eterno me use e que haja crescimento, porque eu aprendo demais com toda a egrégora. Eu sou, assim, maravilhosamente agradecida por fazer parte dela, porque nós estamos aqui para somar. Baruch Hashem. Muito obrigado. Nós vamos combinar. Uma outra pessoa, Sueli, que também fez comentários interessantes ali no chat foi o Marcos e a Júlia. Então, quero convidar o Marcos a abrir a telinha dele e falar conosco. Deixa eu achar o Marcos aqui. Você está nos ouvindo, Marcos? Estou sim. Te achei aqui, peraí. Prontinho. Por favor, pode falar sobre as coisas que você escreveu aí. Bom, boa noite. Boa noite. É sobre o filme Interestelar, que foi até o Renato que indicou. Eu assisti, né? É um filme maravilhoso. É um filme de tipo astronauta, que eles viajam pelo universo. Eu não sei se chegaram a assistir. Eu nunca. É, não vou contar, senão muito. Mas, assim, é um filme que a questão do tempo e espaço, da gravidade, das relações que a gente tem aqui de padrão, ela quebra toda, assim, né? Assim, é outro... Ele fala de Mas, outras dimensões, né? isso, mas Né? tem baseamento científico, né? O filme que foi feito é uma ficção, mas é uma base científica na física quântica e tal. Mas relação do tempo, espaço, gravidade é um filme muito interessante, né? E os personagens principais é um pai e uma filha, né? O pai que é astronauta e tem a filha. Então, esse universo, né, que a gente ouve isso daqui, acho que ele é um maior, assim, né, uma dimensão. No filme tudo é grandioso, né? Assim, o tempo é tudo longo, mas não é longo. É... Bom, é um comentário que fiz que você mostrou esse filminho, né? Que tem um universo ali, mostra. Tudo bonito. E questão do passado, do presente, do futuro se misturam, assim. O passado ajuda no futuro. Não vou contar, senão é legal assistir. É só. Eu assisti esse filme. Eu assisti. Ele É, demonstra que em alguns lugares o que para nós seria um ano, naquele lugar passam. Não, lá passa um ano, na Terra passam 20 anos, enfim. Isso. isso. Né? Volta, a filha já está grande. Não viu essa filha crescer. Não viu, ele não viu nada. Cada vez que ele ia numa missão, ele voltava, o tempo tinha passado tanto. Não é isso que tem uma moça que estava com câncer e ela foi envelhecendo? Eu acho que é esse filme, é bem parecido. Não dá Não, spoiler, não, Sueli. tá. Não é esse? É, Então é bom. Você Não. também comentou, Marcos, alguma coisa sobre Chico Xavier, que você escreveu. Isso, isso, sobre o lado do espiritismo, é uma, sei lá, acho que é uma manifestação que, pelo lado dos espíritas, eu vi já que, tipo, a criança que nem a Júlia dura até 12 anos, né? E o Chico Xavier comentou isso também, que criança até com paralisia cerebral dura até 12 anos. E eu via isso desde criança, desde que a Júlia é pequena, eu via isso, ficava ligava e não ligava, né? Mas fica uma coisa, uma pulga atrás da orelha, aí, tipo, incomodando um pouco. Aí, quando ela fez 12 anos, assim, passou, eu comemorei, eu comemorei sozinho, assim, nossa, passou, né? Quebrou, que- quebrou a, o padrão aí, né? Dessa crença que existe aí. Que eu acho que não é por aí, né? Enfim, é uma manifestação. Que hoje está com 14 anos, né? Não dá para precisar isso, né? É, Porque eu eu acredito, acho, algum não acho tempo atrás, legal. algum tempo atrás, pode ser que as crianças nascidas sob essa circunstância, né, elas não conseguissem.
Pode ser, né? As experiências, a ciência mostra. Hoje o mundo avançou, né? A tecnologia tem tanta coisa nova acontecendo, né? A gente não pode mais afirmar nada, ser absoluto em nada. O tempo pertence a Deus. A gente está evoluindo. Eu trabalhei desculpa, numa instituição que tem crianças assim, né? E elas estão lá, já estão 40, 50 anos. Bom, Sim. obrigado, Marcos, pela participação. Eu vou só fazer uma ligação antes de passar para o Tadeu, sobre a lei do amor que a Sueli falou. E eu sei, né, do amor que você entrega para a Júlia, e você pode estar certo que essa é uma lei que atua muito na sobrevida dela. E se você continuar sendo esse homem, esse pai que você é para ela, certamente ela vai conseguir cumprir o objetivo dela aqui na Terra no tempo que for necessário cumprir. Ou 25, ou 50, enfim. Mas a lei do amor está agindo aí, tenho certeza disso. E muito obrigado por você cuidar dela tão bem como você cuida. Né? Sueli, eu vou passar para o Tadeu. Depois do Tadeu, eu vou pedir para a Cida Paiva fazer um agradecimento a você. E aí, depois da Cida, você faz o encerramento da noite, tá? Ok. Tadeu, por favor. Boa noite, Cida. Boa noite, pessoal. Linda sua blusa, viu, Sueli? Muito legal. Ah, Então, logo no começo, você falou da lei do progresso e da imortalidade. Então, eu acho muito legal, né, essa lei de que você vai evoluir e de que você é imortal. Então, tipo assim, nós temos o livre-arbítrio, né, de um lado. Então, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Mas as leis, essas leis de Deus, as leis universais, elas se sobrepõem ao seu livre-arbítrio. Então, o ideal seria eu adequar as minhas escolhas, o meu livre-arbítrio, a essas leis, né, para poder seguir o fluxo. Que se eu for contra ela, vai me trazer dor e o objetivo dessa dor é me dizer, olha, você está errado, você está indo pelo caminho errado, você tem que ir, né? E eu acho muito legal também que nós temos um hardware, né, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, e tem essa conexão com esse poder maior, né, com essas leis divinas. E o que faz essa conexão hoje é o nosso lobo frontal. Então, é onde eles falam, né, que é o lobo dos anjos, onde está a compaixão, o amor, o nosso sentimento de unidade. E então a gente fala muito em violência, né, que o mundo hoje é muito violento. Mas se a gente comparar, assim, historicamente falando, a gente vive a época de maior paz da história da humanidade, né? Então, se a gente comparar assim o nosso estilo de vida com a Idade Média, eles eram muito mais violentos, né? E não precisa ir muito longe, né? No tempo da ditadura, há 40, 50 anos atrás, né? O mundo era muito mais violento. Então, a gente está desenvolvendo esse lobo frontal, que é onde tem essas características, né? De espiritualidade, que a gente fala de unidade, de amor, né? De expansão de consciência, para ter esse hard, né? Esse equipamento para se conectar. Como uma televisão antiga, daquelas em branco, que transmitia em branco e preto, não tem como transmitir em HD. Então, né, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele se adequa para essas frequências. E o que a gente tem ainda muita limitação. Jesus falava assim: seja feito conforme a sua crença, né, a sua fé. Você citou aí a experiência da dupla fenda, né, do Heisenberg. Então, tipo assim, naquela época ninguém tinha esses conceitos para poder entender, mas hoje a gente tem. Então, o que que é esse experimento da dupla fenda, né, do Heisenberg? É que quando você olha, é, um átomo, ele se comporta ou como matéria ou como onda, né?
Então, tipo assim, é o seu olhar que determina o que ele vai ser. Então, foi o que Cristo disse lá atrás, né? Seja feita conforme a sua crença. E esse mundo é muito vasto, tem ainda a teoria das 12 cordas, o buraco de minhoca, que, se não me engano, ele é citado lá, né, no filme Interestelar. Então, tem coisas assim que, sabe, a gente começa a ler, pira, assim, que é muito avançado, né, assim, para a gente conseguir, como que se fala, condicionar, né, aquele conhecimento dentro do que a gente tem, dentro dos nossos conceitos hoje. Então, mas com certeza as leis estão aí, então ou a gente se adequa a essas leis, né, e tem uma qualidade de vida bacana, né, do ponto de vista não de qualidade de vida material, mas de paz, de serenidade, de evolução, de fluir, ou a gente vai sofrer, né, ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, se o nosso livre-arbítrio nos leva para outro caminho, a gente vai ter que bater cabeça até que a gente fala, não, não é por aqui, né? É por ali. Então é isso. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado também, né? A gente não pode fazer tudo que quer, porque tem a lei. Também tem um limite para ela, né? Vamos supor, eu posso usar meu livre-arbítrio, eu posso sair por aí aprontando qualquer coisa, vai ter consequência, né? Mas não é tudo que eu posso. Por exemplo, meu livre-arbítrio não pode, não me deixa, eu não quero ficar velha. Eu não quero envelhecer. Não tem jeito, né? Eu vou envelhecer. Eu não quero morrer. Eu quero ficar eternamente aqui nesse corpo aqui. Não pode, entendeu? Então tem coisas que a lei ela vai incidir independente da sua vontade ou não. Agora, de resto, o livre-arbítrio ele é respeitado em todos os aspectos, menos nesses dois aí, que você não quer morrer, não quer sair daqui. Porque você é obrigado a sair, é obrigado a evoluir. Vai ficar o tempo todo aí na caverna? Não pode, né? Não tem como. Deus vai deixar um tempo, mas chega uma hora que ele vai forçar você a sair da caverna. Tá bom? Esse diálogo entre vocês dois do livre-arbítrio foi fantástico, viu? Gostei, tanto do que o Tadeu falou, quanto da conclusão da Sueli, foi realmente com chave de ouro. Aliás, livre-arbítrio dá tema para um bom bate-papo, né? Dá, dá. Obrigado, viu, Tadeu? Cida Paiva, Obrigado. por favor. Esse livre-arbítrio aí, eu já briguei muito com Deus por causa dele. Um livre-arbítrio que, né? Enfim. Minha amiga, gratidão pela sua disponibilidade, né? Eu vim acompanhando aí, você está quase um mês falando do assunto, trabalhando no assunto, né? E as leis divinas são inexoráveis, realmente, não é? Elas não mudam a nosso, porque eu estou assim, a lei vai mudar a meu favor. Não, diferente das leis humanas. Uhum. E a lei nos convida sempre ao quê? A palavra-chave que a gente fala quase todo dia na escola: trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho Trabalho. interno, trabalho externo também, mas o nosso maior trabalho é interno, né? É o olhar para nós, é o autoconhecimento, é usar esse livre-arbítrio aí Sabedoria. com, com disciplina, com discernimento, com sabedoria, enfim. Então, nós somos convocados, sim, porque Jesus disse, né? Eu trabalho até hoje e meu pai também. Nos convidando a esse trabalho. Para a evolução, a gente precisa trabalhar. Sem trabalho não há evolução. Então, vamos lá, trabalhar juntos, trabalhar na tribo, né? Trabalhar individualmente. Gratidão imensa em nome do Mais Atitude, em nome da egrégora, pela sua participação. Gratidão imensa, viu? Muitas bênçãos para você. Linda. Beijo. Beijo. Minha amiga Cida. Sou eu quem agradece. E aí, eu vou fazer meus agradecimentos, Renato. E se você puder colocar aquela música que eu deixei para o fim, né? É uma homenagem minha a todos nós, todos vocês da egrégora, que com tanto carinho faz as coisas acontecerem, né?
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, para vocês, com todo o meu amor, eu encontrei essa música e pensei em você. Muito obrigado. Gratidão eterna. Tá sem som, Renato. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Obrigado. Gratidão imensa, eterna. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Maravilhoso. Su, Boa noite. vamos mais um pouquinho para a gente pensar. Tá sem som. É. Depois eu compartilho contigo a gravação de hoje, viu, Sueli? Tá? Cadê? Gratidão, Sueli, maravilhosa. Beijo, beijo. Eu que Tchau, boa agradeço. Tchau, boa Boa noite. noite. Boa noite, muito Boa noite. obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Boa boa noite. noite, obrigado. Boa noite, gente. Gratidão, Obrigado. Sueli, Elaine. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.